Pelo amor de Deus, vocês só ficam pensando nessas coisas do rabo de seta, do carmunhão. Por que vocês não oram, piazada? Religião não se discute. Será? O que você entende por religião? Você está por ouvir o podcast Afronta, com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo. Olá, pessoas de todo o cosmos e além. Aqui quem fala é o Bruno Grube. E ao meu lado estão dois dos grandes pensadores da contemporaneidade. Ali está o Celso Canjica. Dê um oi aí, Celso. Olá, galera, tudo bom? E aqui também temos seu Marcel de Ramos. Salve, salve! Então hoje vamos tratar do tão polêmico tema religião. Religião se discute ou não, Celso? Eu penso que religião se discute, que diversos assuntos se discutem, como no podcast passado, tudo baseado no respeito, principalmente a religião ali que mexe com sentimento, enfim. Mas se discute sim, tendo sempre em primazia a questão do respeito. O que você acha disso, Marcelo? Eu acho que se discute assim, como qualquer outro assunto existente no mundo. Por que não discutir religião? É uma coisa bem válida, é uma coisa bem proveitosa que dá pano pra manga. O que é a religião de fato, Bruno? Eu vou fazer algumas associações que geralmente dentro de um senso comum a gente está mais acostumado a entender a religião. Algumas pessoas compreendem a religião como um atraso, né? Um atraso cultural, uma mitologia primitiva muitas vezes, né? Outros associam apenas com dinheiro e exploração da fé. Outras pessoas vão fazer associações com uma busca por equilíbrio, fazer parte de algo também, compartilhar sentimentos, compartilhar tradições. E também dentro disso a gente precisa pensar com relação à hostilidade entre todos esses que fazem parte de um grupo. E você, Marcel, o que é a religião? Que religião é uma crença pautada numa divindade, num sobrenatural, ou seja, alguma coisa, algum elemento além da matéria, além da percepção física do homem. Bom, dando meu ponto de vista ali com relação à religião, ela faz parte da civilização, como diz o nosso grande amigo Freud ali no Mal-Estar da Civilização, que ela é um dos elementos que compõem a sociedade. Então, é inegável que ela tenha sua relevância. Felizmente, às vezes, os indivíduos levam ao extremismo, mas eu entendo que a religião é um conjunto ali de normas, tanto espiritual como alguma coisa relacionada também à ética, à moralidade. Para mim, a religião é nesse sentido, assim, algo que pertence à sociedade e que é importante para a sociedade. Religião, então, teria a ver um pouco com cultura também e tradições? Sim, com certeza. Bruno, como discutir religião? Bem, é interessante a gente ter uma noção bem clara que existem duas categorias de religião. Alguns tipos baseados em livros e escrituras sagradas, que são o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, grandes religiões monoteístas, e também existem as religiões ditas naturais, que se baseiam mais numa intuição, mais nas forças da natureza, muitas vezes em espíritos. E só fazer uma ressalva aqui para quem está acompanhando, né, o Afronta, que esse tema aqui que a gente está abordando e discutindo, que é a religião, não é para afrontar nenhuma religião e fazer críticas, é só para expor. A nossa afronta é contra a ausência de discussão. Aos intolerantes. Porque o intolerante não quer discutir. Por não possuir argumentos sólidos e calcados no racional. Marcel, como discutir religião? Primeiramente, religião é um assunto muito delicado a se discutir. É um assunto que leva muito pro lado pessoal de cada religioso, seja qualquer religião. Tem que ter um bom senso para discutir religião. Tem que ter uma mente aberta para você ouvir o que é uma religião, a determinada ponto de vista, a visão de mundo que uma religião tem. Se for pegar ponto de vista judeu de um ponto de vista islâmico, são duas visões de mundo completamente diferentes. Então tem que ter esse bom senso, esse respeito acima de tudo. Coisas que geralmente não acontecem dessa maneira. Como citar, por exemplo, lá na Síria, nos Orientes Médios, lá, é um caso extremo de desavença entre religiões. Tem um contexto histórico de cada pessoa, de cada cultura predominante, né, na religião, certamente vai fazer diferença. Acredito que existem métodos até para discussão ali, né, no que tange a religião, que é o caráter antropológico, que é uma reconstrução do passado religioso com base na etnologia, o filológico, que é a comparação das línguas para encontrar
encontrar as palavras que são usadas para descrever e expressar o sagrado, e o histórico crítico, é o comparativo ali entre várias religiões no tempo e no espaço, buscando encontrar elementos em comum e diferentes no que constitui a essência do fenômeno religioso. Então, claro que você entrar em um debate religioso, você não vai elencar esses 3 pontos propriamente ditos, mas ele serve de base, sim, para que seja, digamos, uma discussão sadia, né? Para que não vá só para o lado emocional ali do certo e errado que existe no fenômeno religioso. Dentro da filosofia, o pensador que mais se aproxima do meu pensamento pessoal é Kierkegaard. E o que ele tem para dizer sobre a religião? Ele trata a religião de maneira muito subjetiva, ao contrário de alguns outros pensadores. No caso do Kierkegaard, ele vai dizer que a existência da pessoa vai direcionar o que é e o que não é. E essas diferenças individuais podem gerar extremismos, que o Celso comentou instantes atrás. Esse sentido que cada um vai colocar para sua vida, essa relação de si mesmo com a verdade, a tão buscada verdade. Quando praticar essa discussão religiosa? A gente pode começar a pensar sobre uma discussão no momento em que a mitologia, que é a explicação do divino através do senso comum, começou a fortalecer um pensamento mais crítico. A mitologia é uma busca por respostas, uma busca por tentar dar sentido à vida. E em cima dessa tentativa de dar sentido à existência, os pré-socráticos vão começar a fazer isso de uma maneira um pouquinho mais racional, de uma maneira um pouquinho mais pragmática. De certa maneira. E esse pensamento crítico vai se desenvolvendo cada vez mais a partir dessa faísca que começou ali na antiguidade. Deixando claro que tivemos a Idade das Trevas ali, a Idade Medieval, que é comumente chamado assim pelo fato de que a razão estava um tanto quanto obscura ali, e a busca não era nem tanto pelo saber das coisas, sim mais pela uma afirmação de que Deus existia ali, né? Tivemos Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Anselmo e diversos outros. A razão submissa à fé, né? A fé. Eles eram filósofos, mas a busca nesse período medieval era mais ali em uma prova da existência de Deus. Você tem, por exemplo, o Tomás de Aquino ali, que fez 5 questões provando, né, segundo ele, a existência de Deus, enfim. Que a partir do momento que um indivíduo, um homem, qualquer mulher, criança, se depara com outro tipo de verdade diferente, na qual ele estava acostumado, na qual ele acreditava, religiosamente falando, nasce esse senso crítico, no sentido de questionar a própria verdade do interior dele. Como o Canjica falou, na Idade das Trevas, onde a religião abafava a razão, escondia toda a razão, a partir do momento que o Renascimento surge com pensar científico, pensar filosófico, bautado na razão, tem esse embate, tem esse questionamento. Mas não era deixada a religião de lado. Porque a religião, ela tá calcada no, como o Bruno falou ali inicialmente, na cultura do povo. Então ela faz parte de ritos, crenças, ela sempre vai acompanhando os outros campos de conhecimento, enfim, da vida ali, a religião sempre vai estar acompanhando o sujeito. Gostaria de voltar lá para a Idade Antiga, falar de religião e não comentar de Platão e de seu mundo das ideias, e de Aristóteles com seu motor imóvel, e até mesmo dos estoicos com relação ao cosmos, seria um desperdício. Boa parte da Idade Média, em especial ali Santo Agostinho, ele vai se basear nos pensamentos platônicos. E o Tomás no tio Ari, Tomás vai... Só que Aristóteles, a diferença entre Platão e Aristóteles é muito grande. Mesmo o Platão sendo mestre de Aristóteles, o pensamento de um e outro divergem, e isso vai causar um grande impacto no mundo. Digamos que uma continuidade dos pensamentos de ambos, de uma forma, não sei se é aperfeiçoada, mas é uma releitura, né? Que o Tomás de Aquino faz, e o próprio Santo Agostinho fazem, né? Na Idade Medieval. Tanto é que daí no período iluminista ali, a questão da religião já fica bem secundária ali, né? Aí a razão vai começar a mostrar sua cara. E essa mudança desse posicionamento entre a fé e a razão vai começar com o desenvolvimento dos conceitos científicos. A religião, ela faz parte ali, principalmente no campo da ética ali no iluminismo. Por exemplo, eu vou dizer de um amigo que eu gosto bastante, que é o Schopenhauer, que ele é pautado mais no budismo. Ele
fazia uma certa crítica ao cristianismo, né? Principalmente ali na questão das barbáries, das cruzadas ali, né? E a filosofia deles, para quem já leu, compreendeu assim, mesmo que de forma rasa, a questão do budismo e hinduísmo, a questão do nirvana, de você negar não só os prazeres, mas toda a questão volitiva ali, para se chegar a um bem-estar espiritual, né? Então, o Schopenhauer levou isso muito para a filosofia dele, para toda a gama que tem a filosofia do Schopenhauer é baseada na questão volitiva, e por que não dizer que ele sofreu forte influência? Então, ele sofreu extrema influência ali do hinduísmo e do budismo. Então, a religião ela não deixou de acompanhar os demais filósofos no iluminismo ali, mas ela ficou secundária e até mesclou com outros saberes, como por exemplo a questão da ética. Tanto que no iluminismo a gente vai pegar duas grandes distinções de interpretação da realidade, que são os empiristas e os racionalistas. Os empiristas, eles são baseados nos sentidos, e os racionalistas, todos eles acreditam em Deus. Né? Sim, exatamente. Já é algo inato, né? Vem antes do pensamento forjado pelos sentidos. Bem antes da experiência ali. A priori. Onde podemos discutir a religião? Será que é só em templos, igrejas, enfim, em espaços religiosos, ou em qualquer lugar você discute a religião? Pode ser em qualquer lugar, como qualquer assunto que foi discutido até agora nos podcasts. Qualquer lugar, qualquer hora, no meu entendimento é válido. Mas é claro, né? Com sabedoria, com respeito, com bom senso. Sempre deixando claro que você tem a sua religião e vai discutir com uma pessoa que tem outra, né? O evangélico discutir com um espírita, né? Não precisa você colocar argumentos refutando a ideia que o espírita tem, né, na religião, e sim expor o teu lado, o espírita expõe o lado dele, faz ali um diálogo e sem afronta ali, digamos, né? De querer convencer que a religião A é melhor que a B. Cada um tem a sua religião, assim como cada um tem o seu próprio sapato, né? Cada um tem seu número. Você vai colocar o seu de acordo com aquilo que as vivências mandam. É que às vezes a gente fala onde fica muito limitado ao espaço físico, né? Mas o onde não é necessariamente isso, né? É lugar específico. Lugar específico, né? Espaço material mesmo, né? Não, vou discutir religião na academia, vou discutir religião no boteco, né? Não seria uma boa ideia discutir religião no boteco. Também, né? Pelo que a gente falou no podcast passado, né? Da questão ali que você às vezes tá sob efeito de uma substância que vai aflorar mais o lado emocional do que o racional, né? E a religião é um assunto que se deixar levar muito pelo emocional, acaba descambando só para desavenças. Por que discutir religião? Para fundamentar a minha posição com relação ao porquê discutir religião, eu gostaria de citar uma vez mais Kierkegaard e os modos de vida que ele considera. Para Kierkegaard, existe um homem estético que se baseia a sua vida nas sensações, nos prazeres e, consequentemente, numa superficialidade. Nessa tentativa de ir contra a angústia, tenta fugir da realidade, beirando o absurdo e não acreditando em nada além de si mesmo. Mascara o desespero através de bebidas, coisas, de objetos. Vocês conhecem alguém assim? Sim, conheço. Acho que a grande maioria das pessoas hoje buscam mais o ter do que o ser, né? Para tentar suprir um vazio que não consegue através da materialidade. Então, o segundo modo de existência, segundo Kierkegaard, seria o homem ético. Esse homem ético se baseia em princípios de responsabilidade e de deveres para com os outros. Nesse estágio de consciência, esse homem ético, ele consegue perceber que existem limitações e fraquezas dos seres humanos. Por isso, um vai tentar ajudar o outro. Assim como também, por causa disso, haverá conflitos entre o homem e suas necessidades, né? O estético, né, até pro Kierkegaard, é aquele que faz as coisas ali mais para ficar bem, digamos, com a sociedade, né? Ele é um egoísta. É um egoísta, ele vai lá e, principalmente no final de ano, aí faz uma arrecadação de brinquedos, doce, vai lá mostra pra todo mundo que é bonzinho. Mostra pra todo mundo que é bonzinho, mas no fato ele é uma pessoa que não liga pros outros. E o ético, ele é parecido, né? Ele também quer estar bem aos olhos do outro, né? Mas muitas das vezes fica mal pra si mesmo. Tenta achar no outro uma resposta para os seus vazios. Exato. E por fim, o Kierkegaard vai dizer, né, que existem também os homens religiosos. Esses transcenderam
o limitado, eles colocam suas vidas na mão do ilimitado. E em cima disso eles conseguem preencher esse vazio que tem dentro deles. No fim das contas é a busca Pela descoberta do eu mesmo, né? Sim. O que vale realmente é o eu, né? O eu interior de cada um. O homem religioso do Kierkegaard dá um salto no escuro. Ele vai compreender que muitas das verdades estão além daquilo que dá para ser captado. Então ele vai atingir certa maturidade e sabedoria através da intuição que tem dentro de si mesmo. Vai fazer, a partir dessa experiência pessoal, comparações com o mundo e vai tentar se melhorar. É um processo de catarse, né? Uma purificação, né, daquilo que ela recebe do mundo. E Aristóteles vai dizer, né, que o sentido da vida humana é a felicidade. Há controvérsias. Não sei por que o tio Ari falou isso, mas... Eu, pessoalmente, vejo a felicidade como caminho, assim como existe também a infelicidade como caminho. Cada qual faz a escolha que lhe cabe, de acordo com sua consciência de si mesmo. Para finalizar, deixar claro, né, que sempre tem que ter o bom senso, não só no assunto da religião, na questão da religião, como qualquer assunto, tem que ter o bom senso, tem que ter o respeito, discutir religião, tem que respeitar o ponto de vista, mesmo que você não concorde, que na religião tem discordâncias, como tem concordâncias também, entre vários aspectos da religião. Pegando a deixa aí do que o Marcel falou, é a questão do respeito, né? Cada um tem sua religião, suas crenças ali, sempre respeitando ali a do outro ali, para que haja um diálogo, uma discussão saudável. Para que não haja intolerância religiosa, né? E sempre uma troca, digamos, de experiência, uma troca de religiosidade. E sempre para somar, nunca para subtrair. Isso aí. Então, nós agradecemos, esperamos que vocês curtam, compartilhem com seus amigos e com seus inimigos, afrontem eles, deixem seus comentários, inscreva-se no canal e agora vamos tomar um... Você acabou de ouvir o podcast Afronta com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo.